Fala, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, ao canal Marcelo Marins, Consciência Cósmica, e também ao canal Chamados a Despertar. É um grande prazer, uma grande honra estar com todos vocês de todo o Brasil e de todo o mundo, onde quer que vocês todos se encontrem. Sejam vocês todos muito bem-vindos. Quero agradecer as pessoas que sempre apoiam o nosso trabalho, apoiam, ajudam nossa família. Muito obrigado por tudo e por vocês estarem sempre aí com a gente, né? E todo mundo que nos assiste, independente, né, do local, da situação, da circunstância, sempre está aí com a gente, assistindo os nossos vídeos e usando dos vídeos as informações para que vocês comecem a descobrir mais sobre vocês, pegando técnicas, né? Eu considero o despertar de consciência cósmica do modo que eu falo um grande curso, um grande ensinamento com técnicas. Técnicas que você não vai ver em nenhum outro lugar. Não existe trabalhos similares ao despertar de consciência cósmica que eu faço. Porque os outros trabalhos são trabalhos baseados em livros, de um aqui, de outro ali. Cada um vai dando um respaldo, vai mexendo aqui, mexe ali, e aí quando você vai ver, né, é tudo a mesma coisa. Mas esse trabalho não. Ele é diferente. Aqui você tem que não ler um livro com um mais um é igual a 2 ou 3 mais 3 é igual a 6. Aqui não. Aqui você tem que saber que 2 mais 2 pode ser igual a 5, 10, 50 ou 1000. Então vai depender de sua leitura energética, das suas percepções. Então é por isso acompanhar esse trabalho. Você vai ver multidões e multidões de pessoas, pessoas que têm um sistema de raciocínio de exatas, aí comprando livros, cursos, pagando em palestras, sem medir, né, o valor, o preço, e elas pagam, elas querem tudo mastigado, elas querem engolir, nem que seja comida podre, vencida, se mastigar e colocar na boca delas e disserem isso, elas vão pagar, elas vão comprar, né? Interessante. Então, essas multidões estão ouvindo pessoas que nem mesmo sabem o que realmente são. Apenas personagens e nada mais. Personagens. Pó, poeira. Mas esse trabalho, ele faz com que você busque algo que não é personagem, que não é poeira, algo concreto, real, que existe além da morte, além de toda essa esfera, algo que é superior. E o que é superior? Você. Desde que você alcance essa energia. Eu disse para vocês que em 2020 seria o ano mais forte de todo o meu trabalho. E desconfio eu que talvez esse possa até ser o último ano deste trabalho. Como um curso que é feito, como um curso que é realizado, e deixa-se todo o conteúdo para que as pessoas pesquisem, estudem e aprendam. E utilizem o curso e as técnicas dadas gratuitamente para pesquisarem por todas as suas vidas. Desconfio eu que este trabalho esteja chegando no fim. Eu preciso verificar com a minha civilização. Trabalhei com muitas técnicas mentais alienígenas, na qual eu as intitulei de leituras energéticas,
E quantas vezes os vídeos eu coloquei de uma certa forma, tudo cheio de pistas, mastigados e ensinando técnicas para que vocês pudessem aprimorar e usar cada vez mais e mais e mais. Este trabalho ele é único. É um trabalho que as pessoas vão utilizar e se utilizarem com sabedoria. Se utilizarem com sabedoria, poderão voltar para casa. Eu comecei esse trabalho em 2016 e o meu trabalho interno eu comecei desde os meus 7 anos de idade, onde eu passei por muitos problemas, muitos dilemas. E cá estou eu, aos meus 42 anos, fazendo este trabalho. Chamados a Despertar, ele é um compilado, né? É um compilado de técnicas, histórias cósmicas e muitas coisas reais que foram incorporadas, preparadas para ser entregue aos humanos tridimensionais, para que eles possam usar com olhos e percepções cósmicas e não tridimensionais. E eu tenho feito esse trabalho e eu sempre falei de mim, mas vocês não conseguiam perceber porque não era a hora. Este trabalho ele tem uma lógica, este trabalho ele tem uma linha a seguir. É assim que ele tem sido feito desde que ele começou. Não é um trabalho com fins lucrativos, com propósitos de venda, com propósito comercial. Não, aqui nós não temos que ficar 10, 20, 30 anos para convencer vocês a comprar nossos materiais, nossos produtos. É um trabalho que tem a sua lógica, o seu começo, o seu meio e o seu fim. E creio eu, deduzo eu, que este trabalho possa estar se encaminhando para o seu fim neste ano. Como eu havia dito para vocês, em 2020 seria o ano deste trabalho, mas eu não tinha previsão para 2021, não saberia o que iria acontecer. E pelo andar da carruagem eu percebo que os seres que comandam este trabalho, eu sinto que eles o estão encerrando. E se eles o encerrarem, cabe a mim também encerrar a minha participação e deixar vocês com todo este conteúdo, com todas essas histórias e técnicas, para que no seu caminhar solitário, sozinho, na sua busca interna, você encontre a sua origem cósmica e assim possa voltar para o seu lar estelar no oceano de estrelas. Eu sempre disse que a jornada não é solitária. Eu sempre disse isso para vocês, que tudo se faz pelo desapego e tudo se faz, como eu sempre disse, na jornada solitária de cada um de vocês com as suas missões. Por muito tempo eu utilizei de técnicas de persuasão espiritual. Espiritual. Não são técnicas mentais, ela é espiritual. E somente aqueles mais espiritualizados, mais em conexão com o espiritual, conseguirão usá-las.
Os materialistas, eu digo para vocês, não vão conseguir. Creio eu que teremos uma jornada grande ainda nesta terra e que talvez vocês permanecerão sozinhos por um bom tempo, somente vocês e nada mais. A jornada, ela é individual, ela não é em grupo, ela não é em coletivo, é cada um na sua jornada. Assim como foi comigo durante toda a minha vida, eu fui sozinho. Eu não tinha o Marcelo Marins, eu não tinha ninguém para me ajudar. Eu resolvia sozinho, buscando dentro de mim constantemente. Porque desde criança eu sempre fui muito espiritualizado. Não gostava de sair, não gostava de brincar com as crianças, eu não gostava de ir nas casas e festas dos parentes, familiares, eu era extremamente na minha. E desde criança, sempre com um sentimento e ligação ao espiritual. Eu sempre fui muito espiritual, demais. Diferente da minha família que me achava que eu era de outro mundo, por não viver da forma que eles queriam. Então este ano é um ano muito especial e é um ano onde eu digo para você que talvez será um marco na sua vida se você utilizar com muito conhecimento. Esse é o verdadeiro despertar de consciência cósmica. E eu também não duvido nada que talvez a minha civilização esteja para me buscar. Tudo é possível. Estou gravando os melhores e os maiores e os mais importantes vídeos de todo este trabalho, que é a série sobre os vampiros, que é a série sobre o meu planeta. Não tem a técnica de mestre cósmico, aquele que joga pistas, aquele que deixa para você pegar no alto as pistas e começar a desvendar como um detetive adentrando dentro de você. Acabou-se esse tipo de técnica neste trabalho. Vocês tiveram muito tempo para poder, de uma certa forma, utilizar isto. Muito tempo. Mas agora, os meus, aqueles que habitam entre as estrelas, pedem que tudo seja feito nas claras. Acabou-se os enigmas, acabou-se as pistas. Os vídeos devem seguir com mensagens e informações claras e absolutas para o entendimento de todos vocês. Sim, eu sou um cidadão de Delta Vega. Nunca fui um Draco, nunca fui um ser Argon, reptiliano. Esses seres me permitiram ter a honra de usar as suas energias. Ofereci-me como um voluntário para poder trabalhar em prol de seus objetivos. E assim como eu venho de uma civilização extremamente hiper mega espiritualizada, é fácil para nós delta veganos incorporarmos qualquer vibração ou energia de qualquer raça ou civilização cósmica, sendo os delta veganos como os médiums do universo, porque são seres de constante estado de meditação, em constante busca com os mais profundezas e energéticas vibrações do universo. Enquanto muitas civilizações se preocupam em destruir, conquistar, preocupam em, de uma certa forma, buscar ter poder, outras procuram desvendar o universo e tudo o que nele há. E o universo tem o mesmo conceito
que eu digo para vocês, o universo eu poderia defini-lo como algo espiritual, que é onde aqueles que buscam com espiritualidade avançam, enquanto muitos pretendem lutar, destruir, conquistar, como por exemplo os dracos e os reptilianos, eles se limitam, eles param de avançar no universo, enquanto, por exemplo, os delta-veganos, sempre em constante busca e meditação, adentram os mais profundos mistérios e conhecimentos deste vasto e sétimo universo. E quando você descobrir a sua origem cósmica, que se lhe for permitido e autorizado, você pode entender que tudo na sua vida, até mesmo como um personagem tridimensional, fará sentido, tudo terá lógica, tudo terá paz dentro de você. Se um dia você conseguir buscar encontrar a sua civilização, tudo que se diz respeito a você terá o mais pleno sentido. E eu garanto para vocês que o seu peso, o seu fardo, ele se tornará leve aqui. E foi quando eu encontrei minha civilização há muitos anos atrás. E eu vou dizer para vocês, eu tenho um sentimento de gratidão e dívida com a Fabiana de uma forma avassaladora. Este ser cósmico me auxiliou muito a encontrar o equilíbrio vibracional, porque eu me servi como médium para dracos, para reptilianos, para argons e para tantos outros seres que quiseram fazer e falar mensagens para vocês. Como eu disse, digamos, os delta-veganos são os médiuns do universo. Pelo seu estado de conexão ampla espiritual. E uma coisa eu digo para vocês, assim eu faço, como a minha raça faz no universo, ajudando multisseres, vasculhando informações e energias cósmicas, conhecendo o desconhecido para muitas civilizações, até muito ancestrais. Eu, assim como um filho desta civilização, servi como médium para grandes raças extraterrestres como os draconianos, reptilianos, insetoides, greys, felinos e tantos outros, os argons, né? Seres aquáticos e tantos outros que me utilizaram como médium para levar a mensagem e acordar vocês. Percebem? Que eu não fui o médium que a minha mãe queria. Minha mãe queria que eu fosse um médium dos centros espíritas kardecistas para que eu psicografasse e trazesse mensagens, pseudos mensagens dos mortos que partiam para o outro lado. Mas pelo contrário, eu fui o médium que ela nunca poderia me compreender. Eu fui um médium que trouxe as mensagens cósmicas de seres das mais variadas formas e energias e vibrações para vocês. Eu fui o médium, eu sou o médium que a minha mãe sonhou que eu fosse. Mas, porém, eu servi algo muito maior. E estou servindo algo muito maior, que nem mesmo ela conseguiria compreender quando encarnada. Sendo médium, trazendo as mensagens de forma, digamos, gratuita, de forma honrosa para todos vocês, de forma de caridade desses seres para vocês que não têm coragem de cobrar essas informações de vocês, não têm coragem de pegar um único centavo de vocês, pois eles reconhecem em vocês o estado limitado e aprisionados, mas ao mesmo tempo esses seres amam vocês, porque são seres complexos, vocês são seres cósmicos, de uma capacidade que até mesmo vocês duvidam. E assim como na minha civilização, eu também carrego a característica espiritual deles. Pois no dia que me trouxeram, me prometeram me levar embora. Como teremos várias séries esse ano,
O universo explodirá, eclodirá a energia dentro de vocês de uma forma ainda mais avassaladora. Teremos umas 10 ou 15 séries ainda este ano. Como eu disse para vocês, 2020 é o ano. Eu não posso prometer nada para 2021, pois 2021 é nebuloso para mim. Eu não consigo enxergar o que virá depois de 2021. E vocês estão acompanhando sobre Delta Vega. E Delta Vega, eu já falo dos deltas veganos desde o começo do trabalho. Porém, eu não dei nomes. Não dei nomes aos bois, eu simplesmente falei para que vocês pudessem aos poucos indo absorvendo. Os 4 primeiros anos do trabalho era só absorver. Absorver, absorver, absorver. Agora é hora de trabalhar, analisar, analisar, pare, pense, reflita e analise constantemente. Vocês já receberam muitos conteúdos. Em 4 anos, vocês ouviram, e agora é hora de botar em prática. Vocês já têm conteúdos para uma análise, para o questionamento. Mas aquele que a Fabiana disse, não duvidando, mas o questionamento que vibra e pulsa dentro de vocês. Quando eu comecei esse trabalho como médium desses seres cósmicos, desses seres alienígenas, eu trouxe para vocês logo no começo um relato da Fabiana, intitulado Os Magos Negros, né? Quem não se lembra? No próximo vídeo eu vou colocar ele editado num dos vídeos para vocês ouvirem. Muitos vídeos se perderam, estão em modo privado. Mas eu até coloquei no meu Facebook o relato do vídeo, onde Fabiana, que é um ser de característica draconiana, origem dos répteis, uma brava guerreira, uma das mais importantes guerreiras que eu já vi neste mundo, acreditem. Fabiana, ela é caladinha, ela é na dela, não é muito de aparecer, mas é uma das pessoas mais fortes dentro do despertar de consciência cósmica que eu já vi. E Fabiana, como vocês, uma aprendiz também, com umas certas, digamos, facilidades, mas nem tantas, de estar perto de mim e conviver comigo. E Fabiana já trouxe o relato, quem não se lembra do relato do mago na floresta? Pois, para uma pessoa de origem draco-reptiliana, de origem deles, a energia dos delta-veganos, quando na essência cósmica espiritual, ela é incompatível. Os dracos não gostam dos delta-veganos, mas os delta-veganos não se importam. Os dracos são seres de guerra, são seres bravos, guerreiros, destemidos, imponentes, poderosos, e acham a energia dos delta-veganos um tanto quanto muito pacífica. Enquanto os dracos exploram a galáxia ou as galáxias, expandindo seus impérios, impondo suas leis e suas regras, se preocupando em destruir e conquistar. Os delta-veganos, eles se preocupam apenas em meditar. Não é isso que eu trouxe para vocês? Qual a essência dos chamados a despertar? Fala para mim. Qual que é a essência dos chamados a despertar? Qual? Do despertar de consciência cósmica que o Marcelo Marins traz. Meditação. Porque meditação é a forma de explorar o universo. Eu me lembro que todos esses espiritualistas zombavam de mim, pois eles diziam meditar, mas só meditar, mais nada.
E eu clamava: temos que ter a neutralidade, temos que ter o desapego, a meditação com o desapego e a neutralidade te leva para o cosmos. E eles zombavam, esses espiritualistas comerciantes, né? Que você tem que fazer a meditação do Arcanjo Miguel, a meditação do Mestre Hilarion, dos Mestres Ascensionados, tudo casado, entrelaçado. E muitos diziam: poxa, se for só meditar, então os monges eram seres que estariam avançados no universo. Os monges são todos religiosos, estão ligados à religiosidade, aos seus mestres. É a mesma coisa desses espiritualistas. Mas eu trouxe a meditação que esse pessoal que comercializa é a meditação mais fajuta para eles, porque não é entrelaçada, ligada a nenhum tipo de ser cósmico ou, digamos, ser espiritual benevolente que lhe colocará em cima de você como mestre. O deles é casado. Você medita pedindo a alguém para fazer algo para você. E a meditação que eu trouxe, nem eles conseguiam entender. Como simplesmente meditar do nada, sem apego religioso, com neutralidade, vai fazer eu ter uma experiência gigantesca? É assim que os delta-veganos fazem. Os delta-veganos, eles meditam na neutralidade do cosmos. Tanto que os delta-veganos, eles não acham nenhuma raça menor ou maior, ou pior ou melhor do que a outra. Todos são iguais. Eles reconhecem a igualdade. Como eu sempre quis mostrar para todos vocês, que todas as raças, independente da forma, são maravilhosos, porque são filhos do universo, e sendo filhos do universo, são todas irmãos. Todos são irmãos, só que cada um com características de vibrações diferentes umas das outras. Não foi assim? Eu sempre trouxe para você, independente da sua raça, independente da sua civilização, abrace, porque são seres maravilhosos. Assim os delta-veganos enxergam todo o universo e dentro das meditações eles alcançam e expandem, avançando nos mistérios cósmicos. Eu sempre disse, e que vocês tiveram até Fabiana e outras pessoas da minha família dizendo, eu sempre fui espiritual. Até mesmo eles não entendiam que eu tinha uma coisa religiosa, de culto, à adoração, à servidão. Isso é impregnado em mim desde criança, e isso é da minha essência. O culto ao universo, a adoração às energias do universo, a adoração a tudo aquilo que o universo possui, com seus mais variados seres, nas quais os deltas veganos enxergam beleza em todos. E não faz distinção de seres. Como temos aqui a Liga da Justiça, os ETs do bem e os do mal. E aí é implantado em vocês religiosamente o medo. E aí você escolhe qual banda você quer. E a banda dos ETs do bem, da Liga da Justiça do bem, só rola se rolar grana. É assim que funciona aqui a espiritualidade. Os livros, orgonites, cristais, palestras, apostilas, não é assim? Os delta-veganos, eles não possuem isso. Os delta-veganos respeitam e amam todas as raças, mesmo que muitas dessas raças os odeiem. Mas faz parte da vibração do universo. São filhos do universo, como os delta-veganos também o são. Não fazemos distinção de raças. Todas são iguais, como nós. Ninguém é melhor ou superior a ninguém. Só que nossa civilização se dedica a ser uma civilização espiritual cósmica. Nós avançamos nas vibrações e nas energias do universo, explorando o mais desconhecido, explorando nossas civilizações. Enviamos nossos filhos, nossas crianças aos mundos para que elas aprendam, para que elas tragam informações, para que possamos trabalhar melhor para ajudar o universo. E não existe outra forma melhor do que você conhecer os planetas, as civilizações, as vibrações
do que você mesmo ir lá e ver por si só. E é assim que fazemos com nossas crianças, pois elas são criadas puras, elas são de uma energia extremamente virgem do universo. E nada melhor, nada mais garantido do que enviar nossas crianças para estes mundos, aonde eles irão viver, aprender, absorver todas as energias e trazer todas as informações para que nós possamos ajudar essas civilizações. Assim como é feito no trabalho de despertar de consciência cósmica, aonde esse trabalho leva você à possibilidade de explorar o mais oculto dentro de você. O maior mistério que é você mesmo. O mistério de se encontrar. Por isso, nós enviamos nossos filhos para mundos e depois nós os buscamos para estudar, para compreender cada vez mais o universo e todas as suas formas de seres e energias. E nos nossos grandes salões, nas nossas grandes reuniões, nós meditamos, enviando e consagrando esta energia ao cosmos, ao universo, para que ele retribua essas civilizações com sabedoria e energia de benevolência. Quantas e quantas vezes as esferas energéticas, eu, Marcelo, ensinei vocês a mandarem os raios cósmicos para o universo, não é verdade? Vocês faziam as esferas e emanam os seus raios cósmicos, porque o universo recebe e retribui. Então eu sempre trabalhei da forma como é se trabalhado em Delta Vega. Somos voluntários. Somos médiuns cósmicos. Trabalhamos em prol do universo. E de todas, sem distinção, civilizações cósmicas. Por isso que eu deixei muitas pistas para vocês, mas acabou. Assim quis a minha civilização, que as coisas se ajustassem. Os propósitos deles eu não os conheço ainda, mas eles não querem mais que haja mistérios, e sim que haja as mensagens bem claras e disponíveis a todos vocês. Nossa civilização é uma civilização de paz. Promovemos a paz, meditamos para mundos, planetas, sistemas e galáxias. Não importa o quanto sejamos atacados, não importa o quão vão sentir ou pensar de nós, nós sempre iremos vibrar para o universo, crescer e expandir e melhorar a sua vibração. E como eu estava dizendo para vocês, muitas coisas sobre sua civilização, quando você, se assim for agraciado com a sua busca e seu esforço, fará sentido em sua vida. Uma coisa engraçada sobre mim, que desde criança, eu me lembro que com 11 anos de idade, minha mãe me deu dinheiro para ir para cortar o cabelo e eu rapei a cabeça com 11 anos. Meus pais se enfureceram porque eu disse para eles, olha, eu não gosto de ter cabelo, eu quero ficar careca. E foi uma luta. E a minha mãe me odiava que eu rapasse a cabeça. Mas aquele menino de 11 anos, por que ele quis rapar a cabeça? Porque algo muito oculto estava dentro dele. E coisas que você acha que às vezes não faz sentido,
já começa a dar liga nas crianças. Elas começam a querer sentir e se comportar como até mesmo suas civilizações, ou como vocês acham que as crianças pequenas já repudiam carne? Quantas crianças pequenas, mamãe, papai, brigam com elas, mas elas batem o pé e não querem comer carne, porque isso está associado à sua energia, da sua civilização. Enquanto muitas pessoas carnívoras se entopem de carne, pois suas civilizações são civilizações massacrantes, destruidoras, outras não. Tudo aqui é astral, é cósmico, tudo se expande ao universo. E desde os pequenos atos, desde os pequenos e mais simples comportamentos, mostram características vindo das estrelas. Para vocês terem uma ideia, na minha jornada, que sempre foi muito difícil, solitária, pois assim quis o universo que eu aprendesse com muita luta, com muito esforço. E eu me lembro que eu passava por muitos apertos espirituais e fui aprendendo, e fui crescendo, e chegou-se um momento em que eu me aderi à religião. E vocês sabem por que eu fiquei 20 anos preso naquela religião Mormon? Porque eles cultuavam os deuses humanos. Para mim era familiar aquela forma humana, pois eles tinham os seus deuses humanoides, humanos, e eu conseguia, de forma inconsciente, sentir que aquilo podia ser real. E como eu venho de uma civilização que podemos dizer espiritual, de culto e servidão ao universo, ali se alinhava em cultuar e a servir a algo. Porque minha civilização, nós cultuamos o universo. Servimos ao universo. Então você começa a perceber que até as suas fraquezas e falhas têm ligações, mesmo que inconsciente, com a sua origem cósmica. Como que eu pude ficar 20 anos numa religião, servindo a um Deus e seres humanos, angelicais, e ao mesmo tempo sendo fiel, entregando o meu espírito à minha alma, porque dentro da minha origem é assim que nós o fazemos. Somos humanos e ao mesmo tempo servimos, temos o dom da servidão. Servimos ao universo, ou seja, servimos a todas as civilizações cósmicas. E é assim que acontece quando eles enviam seus bebês a estes mundos, para servir a estes mundos. É uma troca, o universo é uma troca justa. Você serve e você recebe. Enquanto minha civilização ela oferece, ela recebe conhecimento. E conhecimento, quantas vezes eu disse que conhecimento é poder? Conhecimento é o único poder do universo. Não são espadas, não são escudos, não são artilharia, não são tropas. Isso é ignorância. E muitas raças se encontram em estado de ignorância neste universo. O poder do universo se encontra no conhecimento que se pode adquirir dele, e conhecimento é poder, e sempre esse foi o meu lema. Assim como é o lema da minha civilização. Então vocês começam a cruzar e começam a dar liga, o Marcelo com o que? Com os outros seres nas quais ele denomina ser a sua civilização. Viu como a origem cósmica, ela fala muito sobre você mesmo sem você ao mesmo perceber? Interessante. Isso é legal. Isso é aprender. Isso é evoluir. Não você abrir um livro escrito da mente de alguém ou de uma pesquisa de alguém e você tomar como a sua verdade está dentro de você. Por isso, ao longo desses 4 anos, foram deixadas tantas técnicas para vocês usarem. Para vocês terem uma ideia, aquele encontro que em 2010, numa projeção astral, estava eu e Fabiano no plano astral. O plano astral ele é
denso, ele é obscuro, ele é dark. E estava eu e ela, e eu estava me encontrando com a minha civilização, recebendo instruções, recebendo informações de como trabalhar, de como desenvolver, de como levar este trabalho que estava sendo preparado já no plano astral. Mas para vocês terem uma ideia, Fabiana, de origem draconiana, não pôde reconhecer aqueles seres, que eu os camuflei como magos negros. Mas uma coisa interessante, estou coçando os olhos porque agora são de madrugada, neste momento são 2h43 da madrugada de segunda-feira, e eu estou fazendo esse vídeo. Para vocês terem uma ideia, os magos negros é uma classe de seres, os monitores, que, como eu digo, essa série dos vampiros ela é muito importante, porque vocês vão perceber que nenhum é o maior, nenhum ser astral se comunica com os magos se não forem os vampiros. Porque vocês viram a origem dos vampiros. Então os magos só comunicam com os vampiros, que não são esses vampiros chupador de sangue que vocês veem nos filmes de terror que Jeová adora debochar. Para você falar com um mago, se assim ele quiser lhe dar comunicação, você terá que estar na presença de um vampiro, vampiro cósmico, astral. E esse será o que? Ele será o intermediário entre vocês, porque ninguém suporta a energia de um mago negro. E olha que eu já ouvi pessoas falando que já bateram nos magos negros. Olha como a espiritualidade brinca com o que não conhece. O plano astral é lotado de magos. Magos que praticam magias, e muitos desses magos são extraterrestres que trabalham em prol dos dominadores. Como eu disse, que existem muitos deus maiores que vêm para cá sobre feitiço. Não falei esses dias? Para vocês terem uma ideia, temos inúmeros magos que trabalham com magia. O que é magia? Magia é uma ciência desconhecida, ou que não se tem total pleno conhecimento, mas tende-se a compreendê-la por bases. E temos muitos magos que não são magos negros. Os magos negros, eles falam apenas com vampiros. E se você um dia for chamado para falar com um mago, não o personagem, o seu eu maior, acredite, um vampiro estará do seu lado para fazer a ancoragem energética, para que você não seja sucumbido pela força do mago. Então vocês podem perceber que magos existem no plano astral, mas temos os magos negros e temos os magos que trabalham, que são, digamos, alienígenas, e muitos deus maiores que estudaram algumas coisas diferentes, mas que não são magos negros. Os magos só falam pelos vampiros. Então você deduz que aquele áudio da Fabiana estava falando com a minha civilização. No universo, temos seres que utilizam capuz. Não são só os magos negros. Temos os magos, outros alienígenas. Quantos e quantos reptilianos não utilizam capuz? Os reptilianos utilizam roupões com capuz, tanto quanto os magos. Seres alienígenas, insetoides, utilizam capuz. E também os delta-veganos utilizam capuz. E até draconianos utilizam capuz. Tanto que você pode perceber que nos filmes, por exemplo, para mim a obra mais explícita do universo, Star Wars Guerra nas Estrelas, os Jedi utilizam capuz e os Sith também utilizam capuz, embora de frequências totalmente opostas, enquanto os Jedi priorizam pela força, priorizam pela harmonização do universo, pela estabilidade, os Siths trabalham pelo ódio, pela conquista, pela destruição. Mas ambos utilizam capuz. E as energias são avassaladoras em ambos. Por isso, naquele dia, os delta-veganos eram tão avassaladores em energias que a Fabiana não quis chegar perto.
E eu conversei com eles, recebendo instruções. Então, usar o capuz ou não usar o capuz não significa nada. Isso muitas civilizações o fazem. Para vocês terem uma ideia, vocês já viram os judeus que eles colocam aquele pano, parece um lençol, esqueci, eu acho que é kippah, que chamam, ou tem um outro nome, eles utilizam, eles se tampam. Quantas religiões cristãs, que são religiões, as cristãs são draconianas, quantas os judeus e outros tampam suas cabeças para se comunicar espiritualmente. Para vocês terem uma ideia, isso é cósmico. Você expande, fecha o seu universo e conecta-se com o seu interior, expandindo ao cosmos. Então, não devemos rotular, pois o universo, todos se comportam muito parecidos na forma de buscar conexão com o seu espiritual. Então as coisas ficam cada vez mais claras para todos vocês. Que aquele dia eu estava conversando com um ser da minha civilização, Delta Vegano. E neste trabalho eu tenho trazido muitas informações para vocês. E eu sempre disse que nada aqui se cria, tudo é trazido. Temos canalizadores e canalizadores. Temos pessoas com sensibilidades espirituais maiores do que os outros, e esses conseguem se conectar e trazer memórias, trazer informações. Podem ser, como também podem nunca imaginar que aquilo que vem em suas mentes através de inspirações sejam coisas reais de uma outra realidade real e não desta fantasiosa. Pois uma das cartas e artimanhas dos seres astrais é fazer com que a realidade, a outra realidade verdadeira e duradoura e eterna, se pareça uma ficção, uma fantasia aqui na terceira dimensão, para que você nunca vasculhe ou sinta interesse por encontrá-la. Então eles sempre vão fazer com que a verdadeira realidade seja fantasiosa, para que você nunca deseje vasculhar. Porque se você vasculhar, você vai começar a encontrar. E aí você vai começar a se desconfigurar desta realidade. Começando a sua mente, a sua consciência a atravessar o véu que nos leva para realidades superiores, onde tudo faz mais sentido. E eles não querem isso de vocês. Hoje eu mexendo na internet, caçando algumas imagens, me deparo com um artista que faz produções com softwares e ele retratou na maioria, não todos, não todas as imagens, mas na maioria das imagens Delta Vega. Incrível. Eu cheguei até a dar uma certa taquicardia. Sim, real, eu passei instabilidade energética. Pois como uma pessoa buscou ou conseguiu incorporar, mostrar aquilo que eu tentava desenhar, meus desenhistas que me ajudam, os meus voluntários, tentavam desenhar. Quando eu lancei a série Humanos Cósmicos, muitas pessoas falaram: poxa, você vai deixar de ser esse bravo draconiano? Não acredito que você é o todo-poderoso draconiano para ser um ser assim, humano, sem poderes, sem qualquer tipo de força avassaladora. Não acredito que você vai se diminuir a isto. Mas não sabiam da grande força. E por se eu estar aqui, eu estou aqui agora, é porque nós temos coragem de cruzar as estrelas e vir a mundos que muitas civilizações não conseguiriam.
pois não teriam estrutura para estar nestes mundos como este, entre todos vocês. E eu pude ver e constatar nestas imagens, com 90% de precisão, aquilo que eu sempre disse sobre minha civilização, muitas vezes maquiada de Orion. Um mundo onde a luminosidade é uma luminosidade de entre dia e noite. E eu digo para vocês sobre o símbolo que eu sempre amei, que sempre vibrou e gerou energia, estampada no peito do maior super-herói, o primeiro super-herói criado na Terra. E o maior de todos, o mais poderoso, o Superman. O que me chamava a atenção no Superman não era, como eu disse no último vídeo, não eram os seus poderes, pois os seus poderes são draconianos, mas ele carregava o símbolo, a fonte de energia, digamos, visual de Delta Vega. Embora um pouco disfarçado, mas era explícito para um delta vegano ver aquele símbolo. Aquele símbolo que representa os humanos cósmicos, os humanos do universo, que são poucos. Poucos. Se você me perguntasse sobre os delta veganos, eu digo para vocês que eles são... Poderíamos dizer que estariam quase que entrando em extinção no universo. Porque o universo é um universo denso, é um universo de conquista, onde os seres vão, tomam planetas, elevam seus impérios, eles crescem, eles povoam o universo, eles lutam, eles levantam suas bandeiras e fixam suas bandeiras em novos mundos e planetas. E com isso perpetuam sua espécie, perpetuam sua raça, onde ela tem continuidade. Mas os delta veganos não o fazem. Na realidade, eles acabam cada vez mais e mais no universo. Pois eles não têm império para expandir. Eles não têm território para conquistar. Isso não é de sua ideologia. Pois para os delta veganos não existe religião. Não existe dinheiro, não existe troca, não existe interesse, não existe política. Simplesmente vivemos para o universo e servir ao universo e ajudar ao universo e nada mais. Nós não pensamos em expandir-nos, crescermos, nos tornarmos uma raça gigante. Tanto é que os delta veganos, como eu disse agora, podem se considerar, em relação ao universo, uma raça em extinção. Pois todo ser cósmico que deixa de existir volta para a fonte criadora, para o todo, onde todos os seres deste universo estão destinados a voltar. Então a raça na qual eu pertenço é uma raça onde pode-se dizer os humanos cósmicos se encontram em estado de extinção no cosmos. Eles não crescem, eles não perpetuam, eles não conquistam planetas, mundos, sistemas, simplesmente eles vivem para o universo. Servem ao universo e nada mais. Sem tomar aquilo, sem prejudicar aqueles que não fazem nada para serem prejudicados, e muitas civilizações vêm e são surpreendidos com frotas invadindo seus planetas, destruindo seus planetas, escravizando suas raças. Isso é comum no universo. Mas nós não temos este hábito, isto não é de nós, somos espirituais, exclusivamente seres espirituais, em conexão com o cosmos. E uma coisa que eu digo para todos vocês é que ao longo deste trabalho, isso sempre deixei claro, escondido nas entrelinhas, para que você tenha um exercício a fazer, a buscar.
pois ao contrário de outros trabalhos, este trabalho não é um trabalho de fins comerciais, aonde você tem que pagar para ter a resposta de alguém. Não, aqui a resposta ela só vai sair de dentro de você. E ela vai sair certa ou errada, dependendo de alguns fatores exclusivos de você. A sua neutralidade, o seu desapego serão coisas muito importantes para você encontrar as respostas corretas. Então eu tenho trazido esse tipo de ideologia, conteúdo que os outros não fazem. Porque a espiritualidade deste mundo ela é de fins lucrativos comerciais. Por isso esse trabalho nunca cobrou, nunca vendeu nada. Ele se mantém, sim, em parte, pela ajuda, pela a caridade daqueles que reconhecem a grandiosidade dessas informações, a energia dessas informações. Então vocês vão percebendo e vão compreendendo muito sobre Delta Vega, tão escondida e às vezes tão debochada pelos seres dominadores como Jeová, que criou o perfeito delta vegano draconiano, o híbrido, né? O Superman nada mais é do que o híbrido. Delta vegano, normal, comum, com o superpoderoso guerreiro draconiano. E a junção desses forma um delta vegano draconiano, que estampa em seu peito o símbolo dos humanos cósmicos, que é o símbolo de Delta Vega. Então vocês puderam perceber quantas pistas eu fui deixando e jogando para vocês ao longo deste trabalho. Este trabalho tem muito que ser realizado ainda. Muitas coisas virão e muitas coisas acontecerão. Temos a série Sirius, Dimensão do Espelho e tantas outras, os não-humanos, a conclusão dos vampiros e também sobre Delta Vega. E algumas pessoas estão dizendo, poxa, essas energias estão me deixando tanto quanto atordoado. É claro, essas energias vibram, este trabalho vibra com o universo. Os outros não vibram. Os outros são como uma história de um filme. Não tem vibração, só emoção. E criado pela sua mente com as suas conveniências. E muitas vezes não são tão boas assim quanto você desejava. Mas este trabalho ele vibra. E este ano eu havia pedido aos seres cósmicos para não me usar como médium cósmico, pois eu desejava utilizar somente a minha energia delta vegana, que vocês já estão percebendo a força espiritual dela. Muitas meditações virão este ano, muitas. Trabalhos espirituais, como o seu cristal cósmico que você aprendeu a energizar com a sua energia. Eu faço uma pergunta para você: qual é a energia mais maravilhosa do universo? Qual é a energia mais fantástica de todo o sétimo universo para você? Qual é a energia mais poderosa, mais avassaladora do universo para você? É a sua. Basta você acreditar na sua energia. E a sua energia se tornará a mais poderosa de todo o universo. Esse é o conceito de Delta Vega. Muito obrigado, gratidão. Continuaremos com a série Delta Vega e também com as dos vampiros, e depois viremos com uma série muito forte chamada Não Humanos. E essa vai pegar.
Um forte abraço a todos vocês, meus amigos, dos canais Chamados a Despertar, do Marcelo Marins, Consciência Cósmica. E acredite, você é o ser mais fantástico para o universo. Então, nunca desista de você. Nunca. Porque você é um filho ou uma filha do universo. Fiquem todos em paz. Gratidão, muita paz e luz a todos vocês. Tchau, tchau.